Minha mãe, ela me deixou, segundo minha tia, com 3 anos de idade. Não, foi. O pessoal fala que foi 9 meses de nascida. Meu pai batia nela e minha mãe fugiu e deixou a gente com meu pai. Daí eu nunca vi ela, a gente nunca teve contato. Meu pai sempre dizia que ela estava morta. Aí minha tia trouxe a gente pra Brasília. Aí eu fiquei morando com minha tia, que é a irmã do meu pai, eu e meu irmão e os meus primos. Aí eu fiquei estudando e tal. Aí depois de um tempo, quando eu completei 12 anos, meu pai voltou pra Brasília e eu fui morar com meu pai. Várias coisas aconteceram, né? Que ele tem problema mental. E aí teve um dia que aconteceu dele chegar em casa e derrubar a televisão da gente. E foi aí que a gente já decidiu pedir pra mudar, né? E aí a gente procurou a vara da infância e meu tio também me ajudou, um tio de consideração. Foi difícil porque mas a gente costuma, né? Realizamos os estudos psicossociais quando há uma demanda do jurídico, do juiz, para realizarmos um estudo de uma criança, adolescente acolhido e que tem a perspectiva de voltar para sua família de origem. O juiz determina, por exemplo, que façamos o estudo junto à família de origem, junto aos abrigos, junto aos equipamentos sociais do governo, do GDF, para sabermos se realmente aquela família já teria condição de receber de volta as crianças e os adolescentes. O ideal é que a rede trabalhe antes, né? Para que essas crianças não cheguem ao acolhimento. É muito mais difícil reintegrar, ao meu ponto de vista, do que fazer um trabalho de prevenção para que não haja o acolhimento. Pouquíssimos que dá para contar nos dedos as crianças e adolescentes que conseguem retornar para a família. Essa família que é tão carente, imagina que esse abrigo prover mais coisas do que a própria família, né? Do que eles mesmos. Então eles têm imaginário, poxa, aí tem uma assistente social, tem uma psicóloga que vai encaminhar, que vai para a escola, que vai cobrar, que vai dar o curso, que vai capacitar. Logo, eu abro mão para o direito deles. O que a família ainda não... O que a gente tenta passar é que o melhor lugar para se estar é um direito da criança, né? É um direito do adolescente estar nessa família. Essas crianças chegam na instituição de acolhimento, eles têm uma bagagem de vida muito complexa e, geralmente, com uma defasagem na escolaridade tremenda. Então, fica muito complicado, fica muito difícil para eles, para as instituições, conseguirem organizar esses meninos e matriculá-los na fase correta de escolaridade, que é para ajudar, inclusive, a conseguir um estágio com mais de 14 anos, um primeiro emprego por causa, né, de mais de 14 anos, e com isso fazer uma pequena poupança. Quando eu estava completando 18 anos, aí o abrigo começou a me apertar mais, tipo, e agora? Vamos procurar trabalho e tal. E daí eu comecei a mandar meu currículo, mandava inchar, e todo dia era isso. Não consegui aguentar aquela pressão toda, né, que estava comigo. As instituições, elas se organizam para esse adolescente ser o mais autônomo possível.
Mas se, ao completar 18, ele não tem para onde ir, não tem para condição alguma de voltar para sua família de origem, não foi adotado, não foi para algum outro país pela adoção internacional, nenhum parente da rede familiar, a maioria das instituições, se não todas, elas, por conta própria, continuam a dar acolhida a esse adolescente até ele conseguir sair com mais, digamos, segurança. Eu entendi que a preocupação naquele momento, né, pode ser que diga que não, mas naquele momento eu senti que não era tipo assim, como é que eu estarei, mas sim a minha saída do abrigo. Quando que é que liga a chave da maturidade? Eu não sei, eu acho que cada pessoa tem um tempo para ligar, né, essa chave. E a própria história dos meninos dificulta essa chave, o próprio abrigo, o próprio sistema, né? Hoje em dia, além da porta da escola, a porta dos abrigos tem sido um espaço em que o tráfico tem encontrado adolescentes fragilizados, carentes de uma série de questões, enfim. Tem acontecido em algumas ocasiões, em algumas instituições, essa problemática que é séria. Os meninos e as meninas são alvo tanto da droga como da exploração, né, infantil, exploração sexual infantil. É algo que a gente tenta lutar contra, mas temos perdido a guerra para o traficante, né? Eu acho que o abrigo acaba que, são muitas crianças, então, calma aí, você tem um problema de droga. Vamos tratar? Vamos ver como é que resolve? Não, é o coletivo, não é o individual. A segurança pública tem um aparato preventivo, e aí é junto às escolas, numa tentativa de também fazer com que esse jovem seja levado a um questionamento, a uma reflexão a respeito das drogas. Esse tipo de trabalho preventivo existe, mas o que as instituições cobram mais, o que nós gostaríamos de ver mais, é uma ação mais integrada, focada de expulsão do tráfico. Sempre há um número muito grande de padrinhos inscritos para palestra, que a gente faz uma palestra para esclarecer sobre o que é apadrinhamento afetivo. Esse número não tem mudado. Ele tem, por exemplo, numa palestra, às vezes tem 500 pessoas inscritas. Dessas 500 pessoas, 150 aparecem. Dessas 150, 90 se inscrevem para fazer a preparação para o apadrinhamento afetivo. Dessas 90... geralmente, estou falando dos últimos dados, né? 60 aparecem e 50 finalizam o curso. Mas já é um filtro. Quando ele começa a entender que ele tem um compromisso de 15 em 15 dias, que ele vai ser referência não só afetiva, mas como de vida para essa criança, muitos acabam desistindo e entrando em outros programas ou ajudando de uma outra maneira. E é bom que realmente isso vá filtrando para que quem fique realmente saiba o seu papel de padrinho e madrinha. Os critérios para que as crianças possam ser apadrinhadas é que elas tenham longa permanência, né, na instituição de acolhimento, elas tenham remotas possibilidades de serem adotadas ou de retornar para a família de origem, sejam maiores, tenham mais que 10 anos, né, a partir de 10 anos de idade, e estejam desejosas de ter um padrinho. Esses são os pré-requisitos para as crianças. E para os padrinhos, eles precisam ser maiores que 21 anos, não podem ter antecedentes criminais, não podem participar do Cadastro Nacional de Adoção, precisam frequentar a preparação para o apadrinhamento afetivo, precisam frequentar os acompanhamentos pós-apadrinhamento afetivo e estejam dispostos realmente a frequentar e a estar com os seus afilhados pelo menos de 15 em 15 dias. O apadrinhamento afetivo vem como um suporte para os meninos, né? Aqui no acolhimento é tudo muito plural, embora cada ação seja individualizada. Mas tudo é muito no coletivo. Alguns adolescentes, quando completam 18 anos, eles saem sem possibilidades.
E quando tem um padrinho por trás, esse padrinho ele é um alicerce, ele continua, né? Ele abre possibilidades. Nós tivemos uma adolescente que saiu agora em fevereiro e a madrinha esteve muito próxima mesmo, próxima no processo de construção de projeto de vida. Então, essa madrinha é o suporte hoje, né? Essa adolescente não tinha a menor possibilidade de retorno ou vínculo familiar próximo, e essa madrinha se tornou esse amparo, essa referência. Eu acredito que com essa mensagem as pessoas podem e devem fazer um bem para a sociedade, que é apoiar, né, o abrigo, que é ajudar, incentivar. Uma brigada pode sim ser bem-sucedida, ser estabilizada e não desistir da vida, né? É isso. Como fosse um par que nessa valsa triste se desenvolvesse ao som dos bandolins. E como não, e por que não dizer que o mundo respirava mais se ela apertava assim seu colo, e como se não fosse um tempo em que já fosse impróprio se dançar assim. Ela teimou e enfrentou o mundo, se rodopiando ao som dos bandolins. Como fosse um lar, seu corpo a valsa triste iluminava, e a noite caminhava assim. E como um par, o vento e a madrugada iluminavam a fada do meu botequim, valsando como valsa uma criança que entra na roda, a noite tá no fim. Ela valsando só na madrugada, se julgando amada ao som dos bandolins.